Olá, meu querido, bom dia, tudo na paz, tudo na graça, louvado seja o nome do nosso Criador, graças a Deus, estamos aqui alegres, felizes por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado para nós fazermos mais um vídeo para os nossos inscritos e todos aqueles que ainda querem conhecer o canal do nosso irmão Alberto Lírio. Meus queridos, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seu amigo, sua amiga, sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu sobrinho, seu tio, seu neto, sua neta, não é? E também colabore com este canal divulgando mais e mais, tá bom? Eu quero agradecer a todos os meus, vamos dizer assim, inscritos, porque os nossos inscritos têm chamado mais pessoas, porque tem crescido bastante o nosso canal, eu estou feliz. Meu querido, hoje eu quero me ater no capítulo 4 de 1 João, você em casa pode estudar 1 João a partir do capítulo 4, mas eu quero citar a partir do versículo 14, mas você pode estudar todo o capítulo de 1 João. Eu quero falar aqui a partir do versículo 14. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus está nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo produz tormentos. O medo produz tormentos. Aquele que teme, ele não é aperfeiçoado em amor. Preste bem atenção nisso aqui. Aquele que teme ou aquele que tem medo, ele não é aperfeiçoado no amor. Para você crítico, que ouve ou que visualiza os nossos vídeos e vem nos criticando, você já prestou atenção que os ensinadores da graça, nós só lemos o que está escrito? Nós não acrescentamos como vocês fazem. Vocês colocam no texto o que não está no texto. Nós lemos o que está no texto e fazemos a interpretação de acordo com o texto escrito. Nós não inventamos nada. Vocês, líderes religiosos. Então, aquele que teme, ele não é aperfeiçoado em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, a religião, ela mete medo nas pessoas. A religião, os líderes religiosos, os pastores do sistema, quando pregam o evangelho, eles pregam o evangelho ameaçando as pessoas. Se você não pagar dízimo, Deus vai te punir. Se você não ofertar, Deus vai te punir. Se você não vir os cultos no templo, Deus vai te punir. Se você não se comportar dessa maneira, Deus vai te punir. Se você não vir na reunião que o pastor marcou, Deus vai te punir. Se você não for na campanha que o pastor marcou, Deus vai te punir. E eu pego esse texto e jogo na sua cara e te digo que quando você ameaça as pessoas dentro do sistema de vocês, vocês estão ensinando as pessoas a não aperfeiçoar o seu amor. Porque quando você ameaça os seus seguidores, você está deixando ele à deriva e não está deixando o amor que ele tem ser aperfeiçoado em Cristo. Agora veja, meus queridos, quanta aberração. No amor não há medo, o versículo 18. Antes, porém,
o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo produz tormento, e aquele que teme, ele não é aperfeiçoado em amor. Você serve a Deus, na verdade, é por graça ou é por constrangimento? Na religião, você não serve a Deus por graça. Lá você serve a Deus é por medo. Você serve a Deus é por constrangimento. Eu não conheço nenhum crente do sistema religioso que serve a Deus por graça. Todos os crentes do sistema, assim como eu era, todos os crentes do sistema religioso, eles servem a Deus é por constrangimento. Tudo que eles querem fazer, eles têm que pedir ordem ao seu pastor, à sua convenção, até para viajar, para ficar 3 dias, uma semana com a sua família, num lazer, ele tem que pedir ordem ao seu pastor. E você, crítico, não diga que é mentira, porque eu estive lá dentro e você também sabe que é assim. Então, eu quero dizer uma coisa aqui. Muito, mas muito interessante. Quem nasce numa gaiola, as pessoas que nascem numa gaiola, eles acreditam que voar é uma doença. As pessoas que nascem numa gaiola acreditam que que voar é uma doença. O que eu quero dizer com isso? Quando você está no sistema religioso, que é uma gaiola, lá dentro é uma gaiola, quando você descobre a graça de Deus, o entendimento da graça de Deus, que você quer fugir, que você quer sair dessa gaiola, as pessoas que estão lá dentro, eles acham que você ficou doente. Por quê? Porque você descobriu a verdade da graça de Deus e você, a partir do momento que você descobre, você quer voar, você quer se livrar daquilo que Jesus fez em João no capítulo 10. Estude João no capítulo 10 e veja quem é o ladrão ali. Ali não é diabo. O sistema ensinou aos crentes, tem crente que nem usa mais a palavra ladrão, mas lá no texto está escrito ladrão. Tem crente que já pegou a palavra ladrão e transformou na palavra diabo. Eles não lê mais assim, o ladrão não vem senão a matar, roubar, matar e destruir. Agora eles leem já direto assim, o diabo não vem senão a matar, roubar e destruir. Roubar, matar e destruir. Olha que aberrações. As pessoas estão transformando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em um processo tão difícil que nem eles mesmos têm consciência disso. Então veja bem, meu querido, onde que nós vamos parar com tudo isso? Onde? Então, quem nasce numa gaiola, eles acreditam que voar é uma doença. Por que eu falo assim? Porque no sistema é assim. No sistema religioso é assim. Então, você já reparou na pregação, por exemplo, do sistema religioso? Eles te metem medo, depois eles falam em nome de Deus. Primeiro eles te metem medo, depois é que eles falam em nome de Deus, prometendo o mundo e o fundo. Mas primeiro, olha o que diz esse versículo aqui. Versículo 17 do capítulo 4 de 1 João. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Como ele é neste mundo? Como ele é? Vamos observar. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo é que produz tormento. Então, meu querido, o medo produz tormento.
Então, os crentes da religião, do sistema religioso, eles estão lá nos templos, no sistema, servindo a Deus por constrangimento. Eles não têm a graça de Deus como uma, vamos dizer assim, um atributo de Deus. Eles não têm a graça de Deus, o evangelho da graça, da libertação, como um atributo. Eles leem a Bíblia e estudam a Bíblia e são ensinados pelo sistema religioso a ter medo de tudo que está aqui. Vem cá. E João 8:31 e o 32? Jesus falou que se o Filho vos, ele estava falando com os judeus, vos, é a segunda pessoa do plural. E eu quero abrir um parênteses aqui. Para você, sistema religioso, para você, ensinador do sistema, pregadores, pastores, como já tem aqui na minha cidade, eles não vêm conversar comigo, não. Mas eu fico sabendo pelas pessoas, pessoas muito chegadas a nós, que alguns pastores nos criticam, mas graças a Deus que eles estão visualizando o vídeo, porque senão eles não falavam. Mas eu quero mandar um recado para o senhor que disse que é pastor. Por que o senhor está ficando velho e continua ensinando a Bíblia errada para os outros, e o senhor não faz nem questão de dar o seu braço a torcer, e também o senhor se humilhar, assim como eu fiz? Eu me humilhei aos pés do Senhor e falei assim: Pai, eu sou seu filho e eu não posso continuar ensinando as coisas erradas para os outros do jeito que eu aprendi. Porque eu aprendi, talvez, aprendi com pessoas que também eram vítimas do sistema. Mas quem disse que eu tinha que continuar vítima do sistema e continuar pregando errado? Vai o recado aqui para o senhor, ou para os senhores que ainda estão no sistema religioso, que ainda continua metendo medo nos filhos de Deus, que estão aí dentro do assalpão de vocês. Por que quando vocês estudam a Bíblia, ou vocês estudam não, porque vocês não estudam a Bíblia, vocês leem a Bíblia, porque se vocês estudassem a Bíblia, vocês já teriam aprendido o que é estudar a Bíblia, respeitando o vernáculo da nossa língua portuguesa. Vocês não sabem ou não querem ensinar o que é um tempo verbal. Vocês não querem aprender o que é uma conjugação do verbo. Vocês não querem aprender o que é pessoas verbais. Vocês não querem saber o que é conjugação. Vocês não querem saber o que é pronome. Vocês não querem saber o que significa primeira, segunda, terceira pessoa, tanto do plural como do singular. Vocês não querem saber de nada disso. Vocês não querem saber de desinência verbal. Vocês não querem saber de pronomes demonstrativos. Vocês não querem saber de pronomes possessivos. Vocês não querem saber de nada disso. Sabe o que vocês querem saber? Continuar aprendendo errado e continuar ensinando errado. Você quer aprender a Bíblia direito e ensinar os seus membros direito? Aprendam o que é nós, o que é vós, o que é eles. Aprendam o que é eu, o que é tu, o que é ele. Aprenda o vernáculo da língua portuguesa. Por exemplo, o exemplo o que são o exemplo de pessoas verbais. Quando você fala eu gosto de sorvete, está dizendo quem fala. Eu gosto de sorvete. Mas se você pronunciar, por exemplo, tu gosta de sorvete, você está falando com quem se fala. Você está falando, tu gosta de sorvete, então você está falando com quem se fala. Mas se ele gosta de sorvete, você está falando de quem se fala. É isso que aconteceu na Bíblia, da forma que ele foi escrito, e as pessoas, os líderes religiosos, quando eles ensinam a Bíblia para os seus membros,
Eles passam em cima da Bíblia como se fosse um trator esteira por cima de uma estrada, não é? Então, você tem que prestar atenção nisso. Você tem que aprender quem era o emissor das cartas do apóstolo. Você tem que aprender quem era o remetente. Quem era também aquelas pessoas que iam receber, o destinatário. Do contrário, tudo que você ler na Bíblia, você vai pegar pela raiz e vai achar que aquilo ali tudo foi para nós. Então, meus queridos, líderes religiosos, aprendam para depois você vir criticar. Se você não sabe nem para você, como é que você quer ensinar aos outros? Então, o sistema religioso é assim. Eles leem a Bíblia e eles querem que os seus membros engolem do jeito que está ali. Por isso, tantas pessoas, você olha para a cara dos crentes dentro do sistema religioso, você vê crente lá com um olhar enfadonho, com um olhar triste, com um olhar de escravizado. Por quê? Porque a escravidão existe dentro do sistema religioso. Agora, do jeito que está aqui na Bíblia e do jeito que os líderes religiosos ensinam, então você está tendo medo daquilo que você diz seguir. Se você segue a Cristo, como que você está tendo medo daquilo que você diz seguir? Uai, então você está contra a palavra de Deus. Jesus Cristo, João 8,32, ele falou: e conhecereis a verdade. Conhecereis é um verbo de quem está se tratando aqui. Por exemplo, é o que eu falei, é o exemplo de pessoas verbais. Jesus falou, e conhecereis. Ele está falando com os judeus. Então, essas pessoas verbais aqui são os judeus. Ele está falando, e conhecereis a verdade. Conhecereis é vocês, judeus. Mas, quando nós nascemos depois da cruz. Então, quando eu nasci, os judeus estavam antes da cruz. Esses judeus que receberam essa palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos, a segunda pessoa do plural, vos, vocês, judeus, libertará. Então, se a palavra vale para nós, por que eu tenho que estar refém daquele sistema que eu digo seguir? Muito bem, do sistema você é escravo, mas não deveria ser escravo do próprio Cristo que você diz seguir. Como que você consegue ser escravizado por alguma coisa que você diz seguir? Você viu que não tem coerência? Não tem coerência nisso aqui. Então, meu querido, se a Bíblia diz que no amor não há medo, não existe você fazer alguma coisa por amor e fazer com medo. Com todo respeito aqui, você não entrega dízimo por amor. Por que não, Malberto? Você dizima porque você tem medo de ser suspenso de comunhão. Você dizima porque o sistema religioso falou com você, ensina você, que se você não dizimar, você não vai morar no céu. Mas em que lugar está escrito na Bíblia que o crente ele vai morar no céu? Você consegue me mostrar em qual lugar? João 14 não vale. Porque João 14, o cumprimento de João 14, está lá em Apocalipse capítulo 21. Que aquele aiô já se cumpriu, meu filho. A Nova Jerusalém já desceu. A Nova Jerusalém é a igreja em Cristo. Mas como que desceu do céu? Se a igreja não estava no céu. Então você não sabe o que significa uma linguagem de figura. Descer é humilhação. A igreja só se tornou esposa
noiva e esposa de Cristo, porque o gesto de descer é o gesto de se humilhar. E a igreja, a Nova Jerusalém, quem disse que ela era os judeus? A igreja, ela desceu, a Nova Jerusalém desceu porque a velha Jerusalém, ela é física, aquela que foi destruída no ano 70. A nova, ela não é física, ela é espiritual. E a Bíblia diz que ela desceu e o tabernáculo de Deus agora está com os homens. Esse agora foi a partir do ano 70 descer. Por que que a Nova Jerusalém é a noiva de Cristo? Porque o próprio capítulo explica. Esta é a Nova Jerusalém, a noiva, a esposa do Cordeiro. Então Cristo, quando ele se divorciou, eu tenho um vídeo anterior que fala sobre isso. Quando Cristo, ele se divorcia, quando Deus se divorcia da velha Jerusalém, ele casa com a nova. A Nova Jerusalém é a igreja, o corpo de Cristo. A Nova Jerusalém nunca foi, não é e nunca será a igreja do sistema religioso. Igreja esta que faz tudo por medo, não faz nada por amor, não faz nada por obra e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles fazem por contradição, eles fazem por medo. Então isso não é graça, porque aqui fala porque no amor não há medo. Você só vai nos cultos do sistema religioso porque você tem medo de faltar aos cultos e o seu pastor lhe chamar a atenção. Você entrega dízimo porque você tem medo de ser chamado de ladrão. Ladrão, meu querido, era os judeus e os sacerdotes, as 11 tribos de Israel, que estavam sonegando de levar os 10% daquilo que eles colhiam, assim como Ananias e Safira fez, quando já estamos em Atos dos Apóstolos. Ananias e Safira, que eram judeus, eles venderam a propriedade porque o novo sistema, a partir de Atos, o nosso escritor Lucas, quando escreveu Atos, ele registrou isso, porque é um livro histórico, não é livro de profecia, é livro histórico, só o nome já diz tudo. Atos dos Apóstolos, quer dizer, os feitos dos apóstolos. Então Ananias e Safira, aqueles judeus do Velho Testamento, do Velho Aion, quando chegou então, depois da cruz, eles começaram a ter uma nova ideologia. Se o dízimo já tinha sido abolido, porque também faziam parte das ordenanças da lei, então quando a gente chega no tempo da graça, Atos dos Apóstolos, a partir dali, os dizimistas do Velho Testamento, eles começaram a se ensinar de forma diferente. Pergunta ao seu pastor se ele faz isso hoje. Os dizimistas do Velho Testamento vendiam as suas propriedades, vendiam os seus imóveis, Atos 2, 32, Atos 2, 42, Atos 4, 32, é que fala isso, se você vai ver lá. Então, eles vendiam as suas propriedades e começavam a repartir com as pessoas que nada tinham, começavam a repartir com os pobres, e os pastores se enganam até hoje, dizendo que o dízimo ainda é válido. Sabe por quê? Porque eles não podem perder o recurso que sai das suas mãos, que sai do lazer da sua família, que sai do remédio da sua família, que sai da sua conta de água, que sai da sua conta de luz, que sai da prestação do seu carro e é investido na prestação do carro dele, que sai da prestação do seu apartamento e é investido na sua mansão, na mansão do seu pastor, no avião do seu pastor, na boa vida do seu pastor, que o seu pastor, ele forma o filho dele, a esposa dele na faculdade, mas é sustentado pelo seu dinheiro. E isso ele impõe para você e você começa a servir a Deus com medo do seu pastor, com medo da sua religião, com medo do sistema religioso. Mas preste atenção nisso aqui. Eu só estou lendo o que está escrito, mas o seu pastor não vai te ensinar isso. Pastor, o senhor toma vergonha na sua cara. O senhor toma vergonha na sua cara.
Ao invés de criticar os ensinadores da graça, por que que o senhor não vai aprender da palavra de Deus e começa a se humilhar? E começa a pensar verdadeiramente no que está aqui claro. Nós não enganamos ninguém não. Quem engana é vocês. O evangelho, a revelação que esteve oculto durante séculos e séculos, Paulo falou isso, agora está sendo revelado para o mundo inteiro. Ninguém é obrigado, pastores. Ninguém é obrigado a seguir religião. Me mostre um só nome de uma religião na Bíblia. Me mostra qual era a religião de Cristo. Me mostra qual era a denominação de Cristo. É porque o senhor não sabe. O senhor nunca pesquisou quem que reergueu os templos de novo. É porque o senhor não sabe. Cristo, com o seu sacrifício e com o juízo, ele colocou o templo físico abaixo, porque o templo físico representava o símbolo máximo da lei. O senhor não sabe, o senhor nunca pesquisou o que Constantino fez, o imperador romano, e por que ele reergueu os templos. O senhor não sabe. Por isso o senhor endeusa os templos, os senhores endeusam os templos, e fala com todos os crentes que seguem vocês, que as pessoas só têm comunhão com Deus se estiver dentro de uma religião, dentro de uma placa de denominação. Mas, pastor, assume que vocês estão errados. Assume que vocês estão denegrindo a imagem do Evangelho da Graça. Assume que vocês vão prestar conta. Como é a prestação de conta a vocês? Estude Romanos capítulo 8. Se vocês procedem dessa forma, vocês não têm o Espírito de Deus dentro de vocês, não. E o que acontece em Romanos 8 com quem tem o Espírito de Deus e quem que não tem o Espírito de Deus? Aí você vai entender o que é a morte eterna. A morte eterna é a pessoa que não tem o Espírito de Deus. Quando morre, ele morre, ali cessa tudo, acabou. É isso que a Bíblia chama de morte eterna. O espírito daquela pessoa não vai voltar porque ele não tem Espírito de Deus dentro dele. Agora, o Filho de Deus, enquanto ele estiver na terra, que ele tem o Espírito de Deus, aí quando essa carne morre, vai para o pó, porque tem que voltar para o pó, porque a pátria da carne é o pó, então tem que voltar para sua pátria. Mas o Filho de Deus, ele tem o Espírito de Deus. E para onde que vai o Espírito de Deus? Que habita dentro de mim e dentro dos filhos de Deus, ele volta. E por que a palavra volta? Você só consegue voltar para um lugar de onde você veio. Você não consegue voltar para um lugar de onde que você não veio. Você me entendeu, pastores? Toma vergonha na cara de vocês. Será que o dinheiro que vocês ganhou até agora, ensinando mentira para os outros, será que não é o suficiente? Será que não basta para vocês? Vocês já são chamados de cães gulosos, justamente por causa disso, porque vocês ficam ricos, milionários, tirando dinheiro das pessoas, dinheiro esse que era para ser gasto com as suas famílias, e vocês não deixam. É por isso que vocês estão cada vez mais ricos, e os seus seguidores cada vez mais pobres, e vocês dizem que os seguidores dos pastores são mais pobres porque não tem fé. Não é porque não tem fé, não. É porque vocês tiram a riqueza, vocês tiram o dinheiro, vocês tiram os bens das pessoas e jogam a culpa para eles. Vocês são cães gulosos porque vocês, além de ficar rico nas costas dos outros, vocês não têm um tico de pudor. Vocês não têm pudores. Vocês não pensam duas vezes antes de tirar o lazer das pessoas, antes de tirar o bem das pessoas. Ou se humilha. Ou dá o braço a torcer. Ou por que vocês não estudam a Bíblia direito? Eu também fui criado no sistema, meu filho. Mas um dia, eu pesquisando na internet, e eu encontrei um tema aonde dizia: dízimo, você foi enganado. Do pastor Geraldo Moraes, do Rio de Janeiro, lá da Sarapuí. Canal Igreja em Espírito e em Verdade. Por incrível que pareça, 45 anos escravizado pelo sistema religioso.
E um dia, a partir do momento que eu vi esse vídeo, eu falei assim: eu vou estudar a Bíblia da maneira certa. Meus queridos, eu vou falar uma coisa para vocês que eu não deveria falar. Eu já falei com vocês que eu nasci na reserva indígena. No norte do meu estado. Aqui, ó. Aqui corre sangue de índio. Aqui, ó. Sangue de índio, sangue de negro, sangue de italiano, porque o meu avô, o pai do meu pai, é italiano. Italiano de primeira linha. A minha avó materna é índia, casada com um italiano. Você lembra bem, na época dos desbravamentos do litoral do Espírito Santo. Meu avô, membro da Marinha Mercante do Brasil, herdou uma boa terra no litoral norte do estado, do meu estado, Espírito Santo. Aqui corre sangue italiano, sangue indígena, sangue negro e o sangue mestiço. E eu falei: eu vou estudar a Bíblia da maneira certa. Eu posso até pronunciar muitas palavras erradas, devido a minha língua ser um pouco presa para pronunciar certas palavras. Porque até hoje é assim na minha reserva. Agora, falta de estudo não foi. Que antes de eu completar 17 anos, eu já tinha terminado meus estudos. O resto foi compêndio. Antes de completar meus 17 anos, eu já tinha terminado o meu ensino médio. Eu vou te falar uma coisa. Hoje, eu me pergunto, por que tem tantos professores de português, que antigamente era comunicação e expressão? Porque dentro dos templos evangélicos, eu conheço mulheres de pastores. Vai um recado para a senhora, que fez uma crítica para mim essa semana, e eu fiquei sabendo. Vai um recado para a senhora, mulher de pastor, que se diz professora. Por que a senhora não ensina a Bíblia, se a senhora é professora? Por que a senhora não aprenda o que é o verbo da língua portuguesa e ensina aos seus membros que quando Jesus pronunciou a palavra vós, nós, esta geração, essas palavras, além delas terem o seu tempo presente, o seu tempo verbal melhor, elas também têm a sua colocação verbal. Essa semana eu entrei em contato com o meu superior em um certo instituto que a gente faz parte. Eu não vou mencionar o nome. E ele me disse assim: Alberto, se o Ministério Público agisse em alguns setores do sistema religioso, as pessoas iriam deixar de ser enganado por esses lobos vorazes que se dizem pastores. E eu concordei com ele. E o diretor dessa instituição, ele me disse que o tempo está mudando. Nós estamos vivendo um novo tempo no que diz respeito ao Evangelho. Começou na Europa,
Na Europa, meus queridos, vocês pesquisem e observem o que está acontecendo na Europa. Na Europa, as pessoas estão abandonando os templos religiosos, porque começou-se com essa pandemia, as pessoas estão tendo mais tempo de estudar a Bíblia. As pessoas estão tendo mais tempo de estudar as suas línguas. Típicas de origem, por exemplo. Então, meus queridos, nós temos que começar a denunciar com mais frequência, se manifestar com mais frequência nas redes sociais contra essas aberrações que está sendo feito por esses cães gulosos, por esses lobos vorazes. Esses caras, eles estão ensinando aos seus membros a servir a Deus por constrangimento, porque eles estão metendo medo nos seus seguidores, só para os seus membros ter medo deles, ou do sistema deles, da religião deles, e contribuir mais e mais, mas agora por medo. Uá, como diz o pastor Geraldo, meus amigos da graça, no Brasil inteiro, ué, quá. Mas, se a Bíblia diz que no amor não há medo, então como explicar que os crentes da religião estão servindo a Deus por medo e não por graça? Então a graça, para eles, não é uma solução, é um antídoto. Ué. Por exemplo, as concordâncias verbais e as flexões verbais que existe na Bíblia não é ensinado pelos professores de escola bíblicas dominicais. Meu querido, eu fui professor de escola bíblica dominical durante mais de 20 anos. E eu nunca aprendi isso aqui. Eu não sabia o que era uma concordância verbal. Aqui está a minha Bíblia, tá, meus queridos? Eu não sabia o que era uma flexão verbal. Eu não sabia, por exemplo, o que era uma concordância verbal e nominal. Eu não sabia o que era uma conjugação de verbo com pronomes. Eu não sabia o que era verbos no imperativo. Eu não sabia o que era uma concordância dos verbos. Eu não sabia sobre os verbos que não se conjugam no imperativo. Meu Deus, eu não sabia, por exemplo, os verbos, qual era a classificação deles. Eu não sabia o que eram os verbos impessoais. Eu não sabia o que é simplesmente um verbo. Por exemplo, o verbo, o pretérito perfeito, simples. Ele expressa, por exemplo, um fato ocorrido no momento anterior ao atual e que foi totalmente terminado. Por exemplo, eu vou citar uma frase aqui. O que é um pretérito perfeito? Se eu citar uma frase, ele estudou as lições ontem à noite. Ele estudou as lições ontem à noite. Isso é um pretérito perfeito. Ele estudou. Quer dizer,
Eu estou dizendo que uma pessoa começou a estudar ontem à noite e terminou, porque eu usei o pretérito perfeito. Ele estudou as lições ontem à noite. Por exemplo, para mim fazer esse vídeo hoje, eu preparei durante 2 dias. Isso que eu estou trazendo para você. Então, o pretérito perfeito, simples, é o que eu dei. Agora tem um pretérito perfeito composto, porque eu posso usar aqui, por exemplo, um fato que teve início no passado e que pode se prolongar até o momento atual. Isso é o pretérito perfeito composto. Agora, o pretérito perfeito simples é o que eu falei anterior. Então, meus queridos, eu fui professor de escola dominical durante mais de 20 anos e eu não sabia nada o que era isso. Então, se a gente observar as aberrações que está tendo no sistema religioso, eles ensinam as pessoas a estudar a Bíblia da maneira errada, da maneira incorreta, assim como eu era também. Então, o que é prostituição? As pessoas acham que prostituição já leva para o lado do sexo. O que o dicionário nos define sobre prostituição? A prostituição, o que é a prostituição? Eu vou dar o um exemplo aqui na Bíblia, depois. Prostituição é o ato de você fazer por dinheiro aquilo que deveria ser feito por amor. Meu Deus do céu. É isso, irmão Alberto. É isso. Definição de prostituição: você fazer por dinheiro aquilo que deveria ser feito por amor. Chega pertinho de mim. O sistema religioso que você pertence, a denominação em que você pertence, a placa de igreja que você pertence, ela faz a obra de Deus por amor, ou ela está ensinando você a se prostituir? E não leve prostituição para o lado sexual. Porque prostituir é o ato de se fazer por dinheiro aquilo que deveria ser feito por amor. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Sabe por que você vive com medo na religião? Porque vocês não fazem por obra, por graça. Vocês fazem por prostituição. Porque prostituir, vocês estão achando que Deus só ama vocês, só gosta de vocês, porque vocês contribuem financeiramente. Me mostre na Bíblia um só versículo em que Deus manda os cristãos da época da graça continuar entregando dízimo ao alimento. Que dízimo no Velho Testamento, Velha Aliança, era alimento, nunca foi dinheiro. Quem transformou em dinheiro foi o sistema católico apostólico romano. E você pratica um costume católico romano dentro da igreja chamada evangélica. Você está se prostituindo, não se dá conta disso e ainda vive com medo. Você está servindo a Deus não porque Ele é Deus, mas é porque você está prostituindo. Porque você só acha que Deus ama você porque você entrega o seu suado dinheiro na sua religião, na sua denominação, no sistema religioso em que você vive.
definição de prostituição. Você fazer por dinheiro aquilo que você faz, que deveria ser feito por amor. Eu quero surpreender você usando a Bíblia. Eu quero surpreender você usando a Bíblia. Foi ensinado a você que fazer a obra de Deus, uma das coisas que foi ensinada a você, que fazer a obra de Deus é você ofertar, você entregar dízimo, você orar no monte, você fazer campanha. Meu querido, não existe campanha na Bíblia. Eu vou surpreender você. Vamos em João, no capítulo 6, verso 26 ao 29. João capítulo 6. João capítulo 6, o versículo 26 até o 29. Vou surpreender você. Você precisa ser surpreendido de vez em quando para conseguir sair do engano. Porque nós lemos o que está escrito, nós não inventamos. João 6, 26 ao 29. Jesus respondeu-lhes. Esse assunto aqui, eles estão tratando sobre o pão da vida. Jesus, o pão da vida. Jesus respondeu: em verdade, vocês, judeus, vos, segunda pessoa do plural. Em verdade, eu vos digo, que vocês me buscais, não pelos sinais miraculosos que viste. Preste atenção, se não é a mesma coisa do sistema religioso. Mas porque vocês comestes do pão e vocês se fartaram disso. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará para vocês, judeus. Isso aqui não era para mim. Não era. Agora é. Porque eu sou gentil que não rejeitou a graça de Deus. Então eu estou incluído nisso aqui. Porque Deus, o Pai, marcou com o seu selo. Você está vendo, meu querido, a diferença? Você já está marcado com selo? Ou tem alguma coisa que impediu ou está impedindo de você ser marcado com o selo de Deus? 28. Perguntaram eles: que faremos? Checkmate. Que faremos para executar as obras de Deus? Preste muito atenção na resposta de Jesus. Ou você se liberta de uma vez, ou eu não sei o que vai acontecer. 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta. 2 pontos. Qual é a obra de Deus aqui? Crer naquele que me enviou. Falaram para você que fazer a obra de Deus é sair pelos montes, é sair pelas campanhas, é sair pelas vigílias, é sair sustentando o pastor, é sair sustentando a família do pastor, é sair criando impérios, construindo impérios, porque quanto mais impérios construídos, mais arrecadações. Não é verdade? Mas olha o que é a obra de Deus falada pelo próprio Jesus. Obra de Deus já foi feita, meus queridos. A obra de Deus foi feita por Jesus e pelos discípulos que eram judeus, que era para a nação de Israel. Jesus só veio para morrer, ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu e você nascemos depois do juízo.
A obra de Deus nos abrangeu. A igreja, ela não vai ser eleita ainda. Ela já foi eleita, Cristo sabe. A parábola do trigo e do joio nos explica isso. Cristo, ele já sabe quem é joio e quem é trigo. Quando morrer, quando você morrer, nós vamos saber. Você acha que você prega o evangelho? Não sei que tipo que você prega, que tipo de evangelho. Quando você ganha 10 almas, você fala que ganhou para Deus. Meu querido, você é louco, você é doido. Como que você vai ganhar uma coisa que já é dele? Ou como que você vai ganhar uma coisa que não é dele? Estude Efésios capítulo 21. Você fica surpreso com o evangelho da graça, com os ensinadores da graça, porque você nunca ouviu esse tipo de coisa, mas sempre esteve na Bíblia. A eleição, a predestinação, ela é uma prerrogativa de Deus, ela não é minha. A salvação não é prerrogativa minha, ela é de Deus. Efésios 1. Eu vi um monte de pregadores no Brasil pregando contra a predestinação, dizendo que a predestinação é de João Calvino. Mentira! Paulo nasceu primeiro do que João Calvino. A predestinação não é calvinista, ela é paulinista, porque foi Paulo que escreveu em Efésios 1, vendo autorizado pelo próprio Deus, Gálatas 3. Paulo disse que não foi o homem que mandou ele escrever, porque ele não tinha aprendido de homem. Ele aprendeu direto de Deus. Então, meu querido, a obra de Deus, hoje, que eu e você faz, ou devemos fazer, é isso aqui, ó. A obra de Deus é esta: crer naquele que me enviou. Eu quero terminar chamando a atenção de você. Eu tenho que mostrar e provar na Bíblia o que eu vou falar. Apocalipse 17, 2 ao 6. Já estou terminando. Mas os meus inscritos, eles têm paciência, né? Eles querem aprender e vão ver esse vídeo até o final. 17, 2 ao 6. Com ela, Jerusalém, tá? Ela é um pronome se referindo a Jerusalém. Ela é um pronome se referindo a Jerusalém. Porque se você voltar mais um pouquinho, no capítulo 17, você vai ver que a referência é a Jerusalém. Por que Jerusalém? Nós já vamos ler por quê. Faça uma crítica ou exame deste capítulo 17 do Apocalipse. Com ela se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Você fazer por dinheiro aquilo que deveria ser feito por amor. É o retrato do sistema religioso de hoje. Que tudo se faz por amor. Por amor não, por dinheiro. É por isso que essa prostituição, Deus nunca bateu palmo para ela. Nunca. Esses cães gulosos estão enganados. Então o anjo do Senhor me levou em espírito, em sonho, a um lugar, a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlata, vermelha, que estava cheia de nome de blasfêmia, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher que estava vestida de púrpura e de escarlate, e adornada com ouro, pedra preciosa e pérolas, tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito: mistério, a grande Babilônia. Se fosse a Babilônia de Nabucodonosor,
não precisaria a palavra mistério. Você entendeu? Você captou? Então diga, capite. E na sua testa estava escrito mistério. A grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Agora veja no versículo 6, quem era esta prostituta? Cheia de prostituição e abominações. Cheia de prostituições e abominações. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos. Qual os santos? Os de Deus. E dos testemunhos de Jesus Cristo. Com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus Cristo. Quando vi, admirei. Por que se admirou? Com grande espanto. Porque João viu quem era essa mulher. E esta mulher era Jerusalém. Por que ele se admirou, meu querido? Você nunca parou para prestar atenção? Por que a Bíblia fala que aqui há mistério? E aqui há admiração? A mesma coisa que vai acontecer com esse sistema religioso que aí está. Se prostituindo e fazendo as pessoas se prostituírem. E as pessoas que estão lá dentro não se dão conta. Então, prostituição é o ato de se fazer por dinheiro aquilo que deveria ser feito por amor. Meu querido, se você ama a Deus, a primeira coisa que você faz é correr, sair correndo dessa gaiola, desse alçapão, porque não se serve a Deus por constrangimento, só se serve a Deus por amor, e no amor não há medo. Se o sistema ensina você a ter medo dentro da religião, cispa para fora, corra rapidinho, porque senão você vai morrer e o seu espírito não vai voltar para Deus. Porque se você morrer, seu espírito não voltar para Deus, significa que você não vai ter vida eterna. Você vai ter vergonha e desprezo eterno, porque na sepultura acabou tudo. Você me entendeu? Fique com Deus. Obrigado por ter visualizado esse vídeo até o final. E vem mais surpresas por aí, tá bom? Compartilhe, meu querido. Se inscreva, deixe o seu comentário e também faça aquilo que nós estamos sempre pedindo, tá bom? Compartilhe o máximo que você puder. Amém? Graça e paz.